Paz e graça, irmãos, irmãs. Amém. Será projetado em nosso telão. Pode passar. Nós estamos nesse mês de março, ocasião do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 passado, e estamos refletindo a semelhança do que fizemos no ano passado, 4 mensagens sobre o lugar da mulher a partir da Escritura, na sociedade e na nossa vida, claro, na vida como igreja também. Então é a terceira mensagem, permitiu-nos Deus nessa noite, a terceira mensagem que queremos refletir com você, igreja, a partir do tema que agora, o título que agora está proposto aí. Domingo que vem, permitindo Deus, a última mensagem da série, Mulheres Administradoras, será pregada pelo seminarista Everton. Abra comigo o texto, querida igreja, Atos 16, versos de número 11 até o 15. Como vocês sabem, do nosso hábito, se você quiser permanecer com a Bíblia aberta depois do texto lido, para que você possa, de livre vontade, conferir cada versículo, cada outro texto que será citado oportunamente. Então, Atos 16, versos 11 até o 15, sob o título que nós estamos aí já compartilhando com você. Mulher influencer, quais valores te inspiram? Atos 16, versos 11 a 15, amém? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Pode passar. Aquele vídeo está no ponto, Guilherme? Nós vamos ver um vídeo, mulher coach. Não é só homem que tem esse negócio de coach, não. Tem mulher também. E alguns dias, tenho certeza que você viu, porque agora a rede social sugere mesmo, né? E eu quero que você observe. É 1 minuto e 42 só. O tema tem tudo a ver. Isso, pode soltar. O tema tem tudo a ver com a nossa reflexão. Homem não lava a louça e nem limpa a casa. Deixa eu só te falar o porquê. Enquanto as mulheres colocam os homens para lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Ah, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia, deixa ele fazer do dia que ele quiser. E eu não tenho ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido para lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. E você precisa potencializar a energia masculina dele, não tirar. Enquanto você coloca louça para lavar e casa para limpar, você jamais terá um homem bem sucedido do seu lado, com a energia assim daquele homem bem másculo. Deixa eu só te falar, enquanto ele limpa a casa e lava a louça, ele nunca vai prosperar. Aumenta a energia desse cara, para de colocar ele para lavar a louça e limpar a casa, deixa ele fazer no dia que ele quiser e quando ele quiser. Seja sábia o suficiente para fazer, edificar o seu lar e dar continuidade aí, ó, nesse relacionamento, nessa vida, com harmonia e com bastante dinheiro, o suficiente que daqui a pouco você vai contratar alguém e vai ter 2, 3, 4 limpando a casa tudo para você. Enquanto isso, você, ó, só aumenta a energia desse cara que está do seu lado. Pois é. É uma influencer. E se você for no canal dela, você vai encontrar ali milhares e milhares e milhares e milhares de views. E ela está ganhando dinheiro com isso. Muito dinheiro. E pior, pelo menos na minha interpretação, né? Influencia mesmo, porque influencer é influenciar. Então, voltando ao título da nossa reflexão, no slide anterior, né? Mulher influencer, e essa é uma delas, né? Quais os valores que inspiram você, mulher? Será que esses valores que foram citados, né, te influencia?
Se não você, eu dou glória a Deus por isso, mas influencia muitas outras. E pior é quando influencia algumas da igreja de Cristo. E muitas estão conseguindo fazer isso, né? Pode passar. Nós temos no estado de São Paulo, pode passar. Nós temos no estado de São Paulo também uma outra muito famosa. Muito famosa. E você vai, mas é de direita, pastor. Não, não é por isso não. Ouça o conteúdo, né? Muito influente, com milhões de seguidoras. E a partir do momento que percebe que isso dá ibope, que ganha dinheiro, pois bem, está influenciando uma parte considerável da sociedade brasileira, de muitas mulheres que vê nela uma referência. Próxima. Essa também. Muito. Chegou a ter 2,5 milhões de votos 4 anos atrás. Muito influente no estado de São Paulo. Inclusive doutora, honradamente doutora pela USP, uma biografia extraordinária. E tem feito muitas referências, influenciado muitas mulheres. Nenhum problema da sua escolha política, mas é uma referência. É uma influenciadora no estado de São Paulo e, claro, uma boa parte do Brasil. Próxima. Essa também. Recentemente eleita com quase 1 milhão de votos. A figura que está aí mostra exatamente o poder que tem de influenciar pessoas, né? De novo, não entrando em política. Agora eu vou dizer para você uma figura que me inspira, feminina. Você conhece a Bugra Mafra? E se você, que gosta de rede social, se você jogar o nome dela, colocar Bugra Missionária, talvez você vá se surpreender com a quantidade de matéria que vai aparecer sobre ela, que inclusive, para nossa tristeza, faleceu há pouco tempo. Com a quantidade de matéria que apresenta no Google sobre o ministério dessa mulher. Eu conheci a Bugra pessoalmente há quase 20 anos num acampamento, aliás, num congresso de pastores. A oficina, irmãos e irmãs, que ela ministrava, era a mais concorrida do ministério do encontro de pastores. Pastores querendo aprender com ela. Há quase 20 anos, para mim uma referência. Quando ela se converteu, era moça, jovem, de 20 e poucos anos, na primeira IPI de Santa Catarina, em Florianópolis. O pastor da igreja era o reverendo Matias Quintela de Souza, inclusive um homem muito conhecido na IPI do Brasil, foi presidente da igreja na década de 90. E ele era o pastor da igreja. Pouco tempo depois de convertida, Deus tocou no coração dela e ela tinha no coração uma vocação. Sonhava em trabalhar com os hippies da cidade dela. E foi falar com o seu pastor, reverendo Matias Quintela de Souza. E ele ficou transtornado porque, afinal de contas, como podar a vocação no coração de uma jovem que agora está com o coração queimando de amor por Jesus e quer servir num lugar onde ninguém quer ir. E depois de muitas conversas, desafios, o conselho quase que pirou, desculpa a expressão, mas o conselho ungido por Deus tomou coragem e apoiou aquele ministério, que durou quase 40 anos, com mais de 100 de pessoas convertidas, não só ali, mas em boa parte da América Latina, a Bugra é conhecida. Eu não tenho nenhum problema em dizer que uma mulher dessa influencia com muita facilidade os valores que eu tenho, como homem, mas também como crente. Então, irmãos e irmãs, nós como igreja, nós podemos sim buscar valores em figuras femininas, em figuras masculinas, em figuras que são conhecidas na sociedade, mas os nossos valores precisam ter um fundamento bíblico. E a gente vai citar aqui algumas passagens, mas uma em especial, em que o apóstolo Pedro enumera uma quantidade enorme de valores que devem nutrir a imaginação da igreja, os sonhos da igreja, os projetos da igreja e também, claro, a visão de mundo na Escritura. E para mim, imagino que também para você que conhece esta irmã querida, representa muitos deles. Pode passar. Então, o título da nossa reflexão, Mulher Influenciadora. O que nessas pessoas, ou que na figura bíblica de Lídia, pode te inspirar? Abra comigo um pouco mais adiante o texto de Atos 17. O livro de Atos faz questão de registrar, muitas vezes, em várias passagens, figuras femininas de destaque. E, usando o termo bíblico, hoje seria influencer, mas vamos usar o tema bíblico para perceber o destaque que Lucas fez sobre algumas mulheres.
nesta viagem missionária que Paulo vai à Grécia. 17, no capítulo 17, no versículo 4. Você encontrou? Amém? Alguns deles ficaram, então Paulo está em Tessalônica, ali na região da Ásia, é a Ásia, chamado Ásia, Europa, né? Hoje ali na região de Creta, na Grécia. Então, no verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como, olha só, numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres distintas, de todas que haviam na sociedade, então, grega. Algumas da alta sociedade chamaram atenção e Paulo evangeliza a todas elas, e algumas se convertem. Vai para o versículo 12. Agora, também na mesma região, na Grécia, um outro povoado, Bereia, verso 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas, e de novo, influencer, de alta sociedade, e não poucos homens. Então Paulo, aliás, Lucas, faz questão de dizer que no ministério de Paulo, nas suas viagens missionárias, sobretudo quando for à Grécia, muitas mulheres de alta sociedade ou de referência que influenciava a cultura, aderiram à fé cristã. Então, na verdade, quando dizemos, né, alta sociedade, nós diríamos hoje, né, pessoas que têm acesso através da rede social dentro da nossa casa. E às vezes, irmãos e irmãs, dentro do nosso raciocínio e para alguns ainda dentro do coração, porque vira paixão e vira ali uma referência. Abra comigo outro texto, que há pouco disse para você. 2 de Pedro, lá quase no final da Bíblia. 2 de Pedro, no capítulo 1. Quais valores, quando você, mulher, quando você, homem, está diante de um personagem, ou pelo menos de uma pessoa pública, bastante conhecida no Brasil, quais valores você busca para dizer, essa pessoa me inspira, essa pessoa eu gostaria de imitá-la, porque influenciar é isso, né? Sonhar, ao mesmo tempo imaginar e, às vezes até em algumas circunstâncias, programar a sua vida para que a sua vida seja, em parte, semelhante à daquele personagem, daquela figura que você está ou que você admira. O texto citado, então, 2 de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Você encontrou? Amém? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, ele vai dizer, da natureza divina. O que ele vai passar a listar agora, irmãos e irmãs, são virtudes que Paulo diz, que Pedro vai dizer, olha, são virtudes que você, fazendo-a ou desenvolvendo-a, está imitando a Cristo, quando ele fala de natureza divina. Então ele diz, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou esforço, disciplina, associai com a vossa fé, ou seja, ele vai listar agora. Então, junto da fé, ele fala a virtude. Junto da virtude, conhecimento. Junto do conhecimento, domínio próprio. Junto do domínio próprio, perseverança. Junto da perseverança, a piedade. Junto da piedade, a fraternidade. Junto da fraternidade, o amor. Porque, veja, verso 8, porque estas coisas existindo em vós, essas coisas no caso valores, porque estes valores existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles a quem estas coisas, virtudes, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo, com esmero, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, o apóstolo Pedro começa a listar virtudes, qualidades que devem inspirar a igreja, você mulher, você homem. Então, os nossos influenciadores são o quê? Personagens bíblicos e pessoas da nossa convivência comunitária que nós admiramos pelo seu testemunho. E, claro, dentro da nossa própria família. As pessoas da sua família com as quais você convive, que te inspiram. Testemunho, já disse aqui tantas vezes. Testemunho do seu pai.
testemunho da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de um tio seu. São essas pessoas com as quais você convive e as conhece, elas é quem nos influenciam, irmãos e irmãs, porque nelas vemos as virtudes que há pouco acabamos de conferir na Escritura Sagrada. Por isso, irmãos, dito isso, eu peço você para voltar para o texto de Atos, e não quero me demorar, vamos destacar algumas características que nós podemos encontrar nesta belíssima biografia, a biografia de Lídia. Atos, no capítulo 16, eu vou de novo ler para você o verso de número 13. Atos 16, verso de número 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Até aí. Deus estava, irmãos e irmãs, pensando em Lídia, Deus estava no topo da agenda de Lídia. Mulheres, ouçam. Deus estava no topo da agenda de Lídia. Da onde o senhor tira essa conclusão, pastor? Pois bem, quando o texto diz que depois desse encontro com Paulo, naquele lugar de oração, Paulo prega o evangelho a elas que estavam ali, um grupo de mulheres orando. Viu, irmãs? Terça-feira, um grupo de mulheres orando. Paulo vai até ali, prega a palavra àquelas mulheres, e Lídia, destacada no texto, diz que anuiu a fé ao evangelho e um pouco mais adiante toda a sua casa. A expressão casa ali não se limita à casa apenas de família. Pelo contexto que vocês percebem que o livro de Atos foi escrito, então veja, no capítulo 17 ele destaca dois momentos, verso 4 e verso 12. Mulheres de distinção. E no verso 12, mulheres de alta sociedade. E por que Lídia está nesse grupo de mulheres influenciadoras do seu tempo? Porque Lídia era vendedora de púrpura. Algo de muito valor para aquela época. Então era alguém de destaque na sociedade. Hoje, brincando com você, mulher, seria mais ou menos uma representante da Louis Vuitton, não é? Você já imagina. Então alguém que tinha, de fato, influência no seu tempo. E por que toda a sua casa? Porque ela, de fato, era comerciante e não aparece o seu marido. Não há destaque do seu marido. Então, certamente, Bel, ela era administradora da sua casa. E tinha influência sobre a sua casa, porque o texto vai dizer que não apenas ela anuiu o evangelho, mas também todos da sua casa. Então vamos pensar, quem sabe nos seus filhos, e também aqui a preocupação de levar a palavra de Deus para os seus funcionários. Enquanto hoje no Brasil recente nós vemos empresários escravizando seres humanos, nós temos ali naquele tempo uma influenciadora que se preocupa com toda a sua casa, com toda a sua empresa. E na agenda de um empresário, então, uma empresária cheia, ela ocupa um tempo para, num lugar específico, veja o verso 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver, olha só, o lugar de oração. Então era um lugar de destaque, ou seja, ali era conhecido por aquela atividade. Eu fico imaginando, o que fez então Lídia sair da sua empresa, da sua casa, da sua ocupação e ir até um lugar, num sábado, num lugar de oração. E mais do que isso, eu quero que você volte um pouquinho, no verso 6 e no verso 7, aí mesmo de Atos 13, aliás, 16. Por que o senhor pensa isso, pastor? Porque Deus tinha um propósito para a conversão de Lídia. Verso 6 e verso 7. E percorrendo a região frígio-gálata, veja a expressão, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra aonde? Na Ásia. Porque lá era o projeto, lá era o alvo. Deus não deixa. Defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, portanto Grécia, estava em pé e lhe rogava, dizendo,
passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja o verso 10, coisa linda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, irmãos e irmãs, coisa linda de interpretar essa passagem de Paulo, aliás, aqui em Atos. Sabe por quê? Deus interrompe o destino da segunda viagem missionária, porque na Grécia ele queria alcançar aquelas mulheres. E por que o senhor pensa isso? Porque elas estavam orando, lugar de oração. Pessoas de alta sociedade, de distinção na sociedade, verso 4, verso 12. E no capítulo 16, o que está acontecendo com Lídia. Por isso, irmãos e irmãs, na agenda daquela mulher influente, empresária, você pode pensar hoje, que tinha influência sobre pessoas, seus funcionários, quem sabe, suas amigas, seus vizinhos, seus familiares. Depois de um tempo de oração, Deus atende a oração, tanto que no projeto de Paulo que você acabou de conferir comigo, era ir para outros lugares. Deus não deixa, Deus não deixa, Deus não deixa. Daqui a pouco Deus dá a ele uma visão, e ele entende que a visão é de Deus, e fala, ó, passa, atravessa, muda a rota e vai até a Grécia. Hoje é Grécia. Vai até a Grécia, porque Deus tem um projeto para você lá. E ele vai, e há diversas conversões ali. Inclusive, vão nascer ali duas igrejas que nós conhecemos ainda hoje na Escritura Sagrada. Tessalônica e Filipenses, ou Filipos. Projeto de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, aquela sim, mulher influente, ao seu tempo, não abriu mão da sua agenda tão concorrida de colocar Deus em destaque. Ela queria influenciar pessoas. Quem? A sua casa toda, os seus funcionários, pessoas que eram importantes na vida dela. Por isso, irmãos e irmãs, ou mulheres administradoras do seu lar, esse é um exemplo a ser seguido. Influenciar a partir de valores que são da Escritura Sagrada. Valores que transformam, valores que geram vida e vida abundante. Nós encontramos na Escritura influenciadoras. Não precisamos de nenhuma fora da Escritura. Ou aquelas que estiverem fora, são aquelas que estão à nossa volta, que já nos marcaram. Mulheres que já nos marcaram nessa igreja e na sua família. Eu tenho certeza que você tem várias. E são elas que devem influenciar a sua vida. Amém? Amém. Abra comigo um texto. Ageu é difícil, já vou dizer para você, não é tão simples achar Ageu, mas está aí na sua Bíblia. Ageu no capítulo 2, a dica que eu sempre dou, começa achando os profetas maiores, os grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois você vai diminuindo, Oséias, e aí vai chegando perto, e você encontra Ageu. Ageu no capítulo 2. Ageu no capítulo 2, apenas um versículo eu quero ler para você. Ageu no capítulo 2, o versículo 5, aliás, versículo 6. Você encontrou? Amém? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, : ainda uma vez, dentro em pouco, veja só a igreja, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Por que o senhor está citando esse texto? Porque, irmãos e irmãs, quando uma mulher quer ser influenciadora na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu espaço de trabalho, onde quer que no seu coração ela entender que é um lugar a ser influenciado, a primeira atitude a ser imitada, a atitude de Lídia, é dobrar os joelhos. Não procure no Google, na internet, quem vai te influenciar, mulher, quem vai te influenciar, homem. Procure na Escritura. E você vai encontrar, por exemplo, Lídia, de alta sociedade, mulher de influência no seu texto, no seu tempo. E qual a ligação com o texto de Ageu? Porque quando nós oramos, irmãos e irmãs, e aqui não é clichê, isso aqui é experiência de oração, que é o que eu creio, eu sei que você crê também. Quando nós oramos, e que a nossa oração, Deus percebe que tem como fonte diretamente o nosso próprio coração, e não apenas os nossos lábios, Deus move
terra e céu, todas as coisas, para ir até onde você está e atender a sua oração. Você crê isso? É o que eu creio. Pois é o que Lídia estava fazendo. Vamos pensar algumas circunstâncias? Rica, famosa, influente, podemos pensar, independente, já que o marido não aparece ali, independente do seu marido, não tinha que dar satisfação para homem algum, e no entanto, no seu coração podemos interpretar, não havia paz. Algo mais lhe faltava. E ela percebeu que no judaísmo poderia encontrar isso. Por isso era uma mulher de oração, mas ali a tradição é judaica. Tanto que se você ler todo o capítulo, você vai perceber que vários judeus da sinagoga, Diego, quiseram impedir aquele movimento dos apóstolos. Tanto que há pouco estavam presos. Mas ela, com todo respeito, não se viu realizada naquela primeira experiência religiosa. Por isso elas estavam orando. Por isso Deus interrompe, Marco César, uma segunda viagem missionária para um plano que já estava traçado. Antes mesmo de saírem de Jerusalém, aquele plano estava traçado. E Deus interrompe aquela viagem, muda a sua direção e manda aqueles homens para a Grécia. Porque ali havia um grupo de mulheres, Sandra, de oração, que estava clamando ao Senhor. E Deus moveu uma viagem missionária, cumprindo aqui Ageu na colocação similar. Deus moveu a direção de uma viagem missionária, porque Ele foi atender a oração de Lídia e aquelas mulheres que estavam ali. Vocês creem isso, mulheres? Amém? Terça-feira é o que vocês fazem aqui. Deus faz isso. Por isso, irmãos e irmãs, não há dúvida de que Lídia entrou no rol de mulheres influenciadoras. Segundo momento, vida influenciadora é ter paz, alegria e compartilhar fraternidade. Abra comigo Salmo 51, o conhecido texto, verso 17. Salmo 51, oração de Davi, no momento de falta de paz interior, um coração angustiado, a situação você já conhece, momento de arrependimento pelo pecado que havia cometido com Batseba, Davi faz essa oração que depois vira salmo. Verso 17. Salmo 51, verso 17. Disse Davi: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e Deus o quê? Deus jamais despreza um coração assim. Por isso, irmãos e irmãs, aquela mulher, Lídia, apesar de ser influente, apesar de ter condições financeiras, na verdade nós podemos entender que ela não vivia em paz e também as pessoas com as quais convivia também não viviam em paz. E ela entende que essa paz poderia ser encontrada na fé. E começa a orar no judaísmo. E por meio da evangelização de Paulo, ela vai descobrir que essa paz viria da ação do Espírito Santo por meio do Evangelho. Por isso, ali, esse exemplo de Lídia, que vai buscar paz para o seu coração, ela vai ter alegria por ter encontrado essa paz. E depois, verso 14, que eu quero que você acompanhe, Atos 16, o texto base da nossa reflexão, no verso 14, então, quando diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E aí vem a expressão: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Por isso, irmãos e irmãs, não há dúvida nenhuma com o texto, diante dos nossos olhos e ouvidos, que Deus tinha um propósito para a vida de Lídia. O texto diz isso: o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender a mensagem que Paulo estava pregando ali naquela praia, naquele dia de sábado à tarde. E nós não temos dúvida de que fora ali uma resposta de oração. Abra comigo também o texto de João, capítulo 10. João, no capítulo 10, versos 27 a 29. Depois que nós encontramos essa paz, irmãos, que o mundo não pode dar, essa paz que há apenas em Jesus, doada pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração, nós podemos ter esse tipo de sensação de segurança gostosa, e são esses valores que mulheres e homens, famílias inteiras, devem buscar, que estão na Escritura,
mas estão também representados em muitas pessoas com as quais nós convivemos, nossa casa, nossa igreja. João 10, versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, o que Paulo vai dizer mais tarde na sua carta também em Romanos 8, né? Que nada poderá nos afastar ou nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era desta paz, desta alegria e desta fraternidade que ela queria mais tarde compartilhar com toda a sua casa, podemos pensar com seus funcionários. Mulher influenciadora. Administradora, pastor? Sim. Vendedora de púrpura, algo de uma especiaria rara para aquele tempo. Né? Mulher de influência, como disse o texto que há pouco lemos, mas ela estava sem paz no seu coração. O dinheiro, a fama, né, não havia consolado o seu coração, ela queria mais. E sendo administradora do seu lar, ela entende que essa paz, essa alegria, só poderia vir do Evangelho. E nesse Evangelho que ela encontrou paz. Quer ser influenciadora? Quer ser influenciador? Esta é uma grande oportunidade. Lídia nos dá esta referência. Olhando para nossa casa, tendo autoridade sobre pessoas, por que não ser fraterno? Por que não compartilhar com elas, com eles, aquilo que nós temos recebido de Deus por meio do seu Espírito? Vamos terminar? Verso 15 do texto de Atos. Atos 16, verso 15. E aqui um terceiro momento. Influenciar com imagem de santidade. Verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais, preste atenção nesse verso 15, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A palavra constrangeu, apesar de ser bem conhecida na língua portuguesa, não é popular. E quando a gente vai pesquisar algumas Bíblias que tem nota de rodapé, e dando explicação para esse momento que acontece, essa cena que acontece, na verdade, Paulo e Silas ficaram constrangidos, ou seja, receosos de, afinal de contas, e é mais uma informação de que de fato tratava-se de uma mulher independente, uma mulher sozinha, sem marido. Tanto que Paulo e Silas ficaram constrangidos, mas o que vão pensar? A gente entrar, nós dois homens, entrar na casa de uma mulher. E ela então coloca essa situação que a gente vê no texto, né? Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fiquem lá. O que isso quer dizer para nós? Ou seja, que o seu testemunho é de uma mulher que tem compromisso com Deus. E para mim será uma honra esses dois homens de Deus entrarem na minha casa. Eu quero que os meus funcionários conheçam esses homens. Eu quero levar Jesus para a minha casa. Eu quero ter essa paz que esses homens pregam. Eu quero ter essa experiência de alegria, essa sensação de segurança que o dinheiro não dá, que a fama não dá, porque afinal de contas o texto, Lilian, de João é: e as ovelhas que estão nas mãos do Senhor, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Essa é a graça de que falara tanto Martinho Lutero na Reforma Protestante. Uma graça imerecida, mas que, inundando o nosso coração, nós nos sentimos seguros e seguras. É dessa segurança que agora Lídia quer levar e compartilhar para toda a sua casa. Por isso, irmãos e irmãs, nesta ocasião, o que temos nessas 3 mensagens neste mês de março é que o lugar da mulher está muito claro na sociedade do nosso tempo, mas também na Escritura. Como vocês viram na semana passada, por exemplo, não é atrás, não é do lado, mas é um de frente para o outro, ou uma de frente para o outro. Namorado, noivo, casado. Por quê? É um como auxiliador do outro. Pouco importa esta relação de autoridade, porque no Senhor, como Paulo fala em Efésios, não há mais senhor.
não há mais patrão, não há mais autoridade, porque no Senhor nós somos todos irmãos. Marido e mulher, no Senhor não há mais autoridade. A autoridade é de Cristo e nós, uma só carne. Veja, coisa linda, é o que Paulo fala. Por isso, irmãos e irmãs, terminando essa mensagem, o que nós percebemos é que sim, há mulheres influenciadoras, mas cuidado na hora de você escolher a sua. Algumas opções foram dadas essa noite, né? E a gente pode reproduzir, quem sabe, esta mesma mensagem. As adolescentes, como Paulo fala lá em 1 Timóteo e fala também em Tito, para as diaconisas mais experientes, para orientar as jovens diaconisas, este é um tema importante, né? Quais são os valores femininos que influenciam as mulheres da nossa igreja, as mulheres da nossa família? Que Deus permita, irmãos e irmãs, que a gente tenha condições de levar essa palavra para que, de fato, as filhas, as netas, as mulheres que compõem a nossa família, homens que compõem a nossa família, tenham sempre na Escritura Sagrada essas referências, essas virtudes das quais estão presentes, ou as quais estão presentes tão somente em Cristo Jesus, e que Ele, pela graça misericordiosa, distribui sobre alguns personagens na história, mas também em nosso tempo, nossa casa, nossa igreja. Há influenciadores, há influenciadoras, difícil é encontrá-los, a dica estão entre nós. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.